Bem-vindos, meus queridos. Estou aqui para contar uma história de arrepiar os cabelos que aconteceu no coração da Bahia, em 1975. Preparem-se para serem transportados para um sítio isolado, onde uma família enfrentou o verdadeiro terror em uma noite assombrosa. Olá, meu nome é Maria, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Na época, eu tinha apenas 9 anos e morava com meus 6 irmãos em um sítio no interior da Bahia. Era o ano de 1975, uma época em que a vida no campo era simples e isolada. Naquela noite, meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos, nos deixando sozinhos em casa. Eu nunca poderia imaginar que aquela noite fatídica mudaria completamente nossas vidas. Eu, Maria, fiquei em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as discussões entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 11 horas da noite e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. Enquanto isso, as brigas entre os meus irmãos continuavam e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu só queria que a minha família estivesse reunida novamente, em paz e segurança. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca, ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora, e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. Um clima assustador pairava no ar, envolvendo a casa em uma aura de medo palpável. As pesadas pisadas ecoavam ao redor da nossa morada de madeira, lembrando o som dos cascos de um cavalo. Uma respiração profunda, pesada e arrepiante se misturava aos passos, enchendo o ambiente com um frio intenso. Os meus pelos arrepiavam na nuca, enquanto a sensação de ser observada por olhos invisíveis me invadia com pavor. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, parecia ser uma materialização do medo em si, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquela terrível noite. Em meio ao caos e ao desespero, nos encontramos abraçados no quarto, buscando se abrigar diante de uma ameaça que desconhecíamos. Cada pulsação de nossos corações parecia ecoar como um som ensurdecedor, enquanto permanecíamos tensos, aguardando o desenrolar do que quer que estivesse acontecendo lá fora. O tempo parecia arrastar-se lentamente, como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável. O simples ato de respirar era suficiente para fazer nossos corpos tremerem de medo. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas minhas costas, enquanto tentava controlar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora, e sabíamos que, diante da escuridão que nos cercava, só poderíamos contar com nossas preces para que nossos pais chegassem logo. Após um longo período de terror, os passos e a respiração sombria desapareceram,
deixando para trás um rastro de angústia e de isolamento. Quando enfim nossos pais retornaram após intermináveis 40 minutos, nos deparamos com eles completamente aterrorizados e horrorizados com o que havia acontecido. A partir desse momento, nunca mais fomos deixados sozinhos em casa. Passamos diversas noites com medo, até que com o passar do tempo, conseguimos superar essa terrível experiência. Não deixe de apoiar essa história aterrorizante dando seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal para receber mais conteúdos macabros como esse. Junte-se a nós nessa jornada pelo mundo do medo. Encerro esse sinistro relato de terror. Gratidão por ter me acompanhado nessa aventura pelo desconhecido.